partir de agora está no ar o programa Mais Saúde, que é da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Nosso convidado de hoje é a psicóloga daqui da instituição, Denise Silveira Leão, que vai falar sobre um tema muito bacana, autoestima. Quem aí não conhece alguém que passa por um momento de dificuldade, não sabe lidar e confunde autoestima com depressão? Vamos aprender a separar melhor isso e o que fazer para a gente viver de forma feliz, que é o objetivo maior. Então, o programa está no ar. Bom, e o nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga da ACOM, que já está aqui ao meu lado, Denise Silveira Leão, e vai falar sobre um tema tão bacana que interessa a todo mundo, ou pelo menos deveria interessar a todo mundo, que é a autoestima, né, Denise? Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Sempre mais uma vez é mais bom, uma vez. Né? É um prazer trazer um pouquinho de bem-estar, né? Um pouquinho de alegria para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, sempre quando fala em autoestima é uma coisa que vai da psicologia ao português, porque começam aquelas dúvidas de baixa, alta autoestima, baixa autoestima. Ninguém entende muito bem, mas na prática, qual que é a diferença de autoestima, bem-estar e a felicidade? Autoestima é autoestima mesmo. Existe a baixa autoestima, alta com U. Existe, na verdade, alta porque reflete a si mesmo, é você. É a média autoestima e a alta autoestima. Alta, de elevada. Autoestima, as pessoas muitas vezes confundem com simplesmente o amor que se tem por si mesmo. Mas não é só isso. Autoestima é estar satisfeito consigo mesmo, perceber suas limitações, as suas qualidades, estar satisfeito e conviver com isso de uma forma tranquila e prazerosa. Né? E claro que envolve o amor que se tem por si mesmo, é o zelo, o apreço que se tem por si mesmo, né? Por exemplo, eu adoro o Paulo, então eu presenteio ele com presentes bons, eu tenho uma grande atenção por ele, eu dou um valor àquilo que ele faz. E isso a gente faz e reflete pra gente mesmo, quando a gente tem uma autoestima adequada, né? Que a gente pode falar alta. Ela pode muitas vezes variar, um momento baixo, um momento médio. Porém, a autoestima, ela é algo que define a gente em termos de personalidade. É uma das características da gente que está inata, que está dentro da gente. Ela vem lá da nossa infância, quando os pais da gente começam a nomear aquilo que a gente vai se transformar enquanto sujeito, enquanto pessoa, tá? Então, sem claro, por exemplo... Ah, pai, tá me falando lá na escola que eu sou gordinho. Olha, filho, realmente tem uma gordurinha e tudo, mas essa gordurinha não quer dizer que você é feio ou ruim porque existe essa gordurinha, né? Não é isso que te determina, não é o excesso de peso que te determina, mas aquilo que você é de bom, aquilo que você faz de bom, aquilo que você tem de legal, né? E isso tudo, claro, que gera um bem-estar, estar bem, né? Não só consigo, mas com os outros, a autoestima, se ela tá boa, você consegue se relacionar com o outro. Aquilo a gente fala de novo, não só com relação às questões do câncer, mas, por exemplo, da adolescência. Muitas vezes existem aquelas escolhas erradas, né? Que os pais muitas vezes sofrem com isso. A menina vai lá, escolhe o namorado e sempre aquele namorado que faz sacanagem, que judia, que deprecia. Por quê? Como eu vou escolher alguém para me amar se eu não me amo? Como eu vou estabelecer relações de bem-estar ou até de prazerosa, porque autoestima e bem-estar não está ligado só a questões relacionais, não. De sexualidade, não. Mas e sim de apreço por si mesmo, né? Pelas coisas que você faz, pelas suas relações de trabalho, relações com os outros, de amizade, relações de escolhas, inclusive de roupa, dessas coisas todas, né? De aparência. Porém, são essas pessoas que têm baixa autoestima, muitas vezes elas prezam por escolhas que na verdade vão levar ao fracasso. Por quê? Porque já está dentro dela, enraizado, esse sentimento de fracasso, né? Porque de inabilidade, assim, de ser feliz, né? De incapacidade de buscar algo que traz alegria. Ou muitas vezes as pessoas que têm baixa autoestima, elas se boicotam. Elas precisam perder aquele relacionamento para depois, às vezes, enxergar o que está sendo ruim. O câncer faz isso muito. Então, até eu queria te perguntar, porque ainda não entrando, né, no câncer, que a gente vai falar muito sobre isso, mas
se é uma coisa tão negativa, né, as pessoas se boicotam, elas se desvalorizam, se criticam, se punem, por que as pessoas vão por esse caminho? Passa pelo lado patológico, é uma doença, ou é uma forma de comportamento que vem desde a infância e que acabou se tornando o padrão daquela pessoa de agir? Existem, claro, vários viés de explicação para isso tudo. Existe o lado patológico, né? Que as coisas tomam um rumo, a autodepreciação toma um rumo, existe uma patologia envolvida nisso. Porém, as pessoas se prendem muito a esses conceitos, que a gente pode fazer até de autoconceito, né? Acredita-se, as pessoas passam a acreditar que aquilo é para ela, para a vida. Mas aconteceu na infância. Por que não remodular? Por que não repensar, reconstruir, refazer? Claro que pode existir um sentimento de menos valor. Por exemplo, eu não gosto quando eu falo com uma pessoa. Eu me sinto muito inseguro diante de tal determinada situação. Porém, eu posso fazer uma modificação ou um trabalho comigo mesmo de percepção dessa situação ou dessa incapacidade ou inabilidade ou limitação que me faça transformar, que me move a transformar a situação e viver de uma forma mais tranquila diante dessa situação. Sozinho é difícil perceber? Quando sozinho, muitas vezes não. Muitas vezes não. Porque quando você se apropria de si, é fácil ver, né? Mas quem não se apropria é difícil. É muito adequado e essencial procurar ajuda, né? E é um tema, delicado, né? Porque essas questões de autoestima, baixa autoestima, alegria, felicidade, elas são como se fosse um fio, né? É muito fácil você confundir, por exemplo, uma questão... Deixa eu ver como que eu posso formular essa pergunta. Porque, por exemplo, a pessoa que passa por um momento de doença, ela tem ali um motivo, né? Que pode ter levado, né, ela a passar por um momento de tristeza, vivenciar aquilo. Seja doença, seja perda de alguém, né, algum ente querido, enfim. E tem pessoas que estão bem, não tem nada aparentemente acontecendo, e essas sim vivenciam momentos de tristeza, né, de angústia, enfim. Quando que a gente consegue, eu não sei, até inclusive eu falo, mas eu não sei se, por exemplo, uma baixíssima autoestima está muito perto de uma depressão. Né? Quando que a gente conseguiria diferenciar isso e quando realmente é preciso buscar ajuda e aquilo não é mais comportamental, já é sim um caso para medicação? A depressão tem uns sintomas que classificam como doença, né? Diferente da autoestima. A autoestima, na verdade, é um sentimento próprio. É como se fosse, em termos mais grosseiros, uma das características que se tem de si mesmo. Por exemplo, eu tenho minha fé, eu tenho meu conceito sobre mim mesmo. Então, assim, é diferente de depressão, né? Mas existem algumas situações que a autoestima está realmente... Quem tem depressão, muitas vezes, tem uma autoestima baixa. Elas estão relacionadas. Estão relacionadas. Numa coisa não... não leva a outra, mas elas podem vir... Podem se relacionar. Não se descarta da depressão a baixa autoestima, né? Não se descarta da tristeza o sentimento de menos valor, né? Mas também não justifica usar do sentimento de menos valor como forma de se relacionar com o outro ou de ter ganhos nessas relações. Então, assim, existe um limiar muito tênue entre um sentimento e outro, por isso que a gente não desagrega as explicações, a gente sempre agrega um sentimento ao outro, a gente chama isso de afeto, porque, na verdade, um está muito ligado ao outro, o outro pode levar ao outro, as coisas não são estanques da forma que a gente pensa que são. Igual felicidade, estado de bem-estar, estado de felicidade. Você pode sim ser uma pessoa feliz, mas aconteceu uma situação na sua vida que te levou a uma tristeza, como é o câncer. Você pode sim ter um sentimento de autoestima alto, que isso é seu, da vida, que foi construído assim, e num momento de perda de cabelo, de quimioterapia, ou de perda de uma mama, ou de uma mutilação qualquer, a estima está baixa. Porém, a pessoa que tem no seu histórico uma autoestima enraizada, que já está trabalhada e já está fundamentada, quando as coisas começam a cair, ela se levanta.
É isso que é bacana no ser humano, né? Esse movimento de ir e de voltar, de nomear, de desnomear, de estar sempre em movimento para se ajudar. O que as pessoas às vezes se confundem é assim, claro que eu preciso do outro, claro, ninguém vive só nessa vida. Aquele ditado, não devo nada para ninguém paga minhas contas, claro que a gente deve, a gente não vive sozinho. A gente não vive sozinho, eu te devo respeito, o seu espaço, o seu limite, é o meu limite, né? O seu espaço determina onde eu vou, onde eu volto, inclusive o meu espaço. Por exemplo, a gente voltando àquelas relações complicadas das pessoas que têm baixa autoestima, muitas vezes eu faço escolhas que invadem o meu espaço e me degradem ainda mais. Né? Então, são essas situações que são importantes serem levadas em conta. A pessoa ter percepção daquilo que é qualidade, daquilo que é limitação, e diante da situação que a põe para baixo, ou que a põe em risco, vamos falar assim, grosseiramente, ela fazer um movimento de se resgatar, ou de se amparar, ou de buscar amparo no outro. E a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? E na volta a gente vai falar sobre mais coisas, mas antes eu queria deixar uma dúvida. A pessoa, ela tem baixa autoestima, média ou alta, enfim, e ela vai conviver sempre com aquilo, e tem, por exemplo, exercícios, ou formas de mudar isso, uma fórmula mágica, né? A gente sempre gosta de falar isso, mas isso depois do intervalo. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e volta já já com mais saúde, que é da CUM, contra o câncer pela vida. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capim e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A COM, sua doação faz tudo acontecer. Oi, Rio Bonito, tudo bem? Nós tá aqui pro modo de convidar vocês pro festão tradicional e bom demais da conta. É o Sexta Raiada na Gerarda Tita, gente. Totalmente beneficente com a COM contra o câncer pela vida. 16 de julho, na Rua Goporé, entre Minas Gerais e São Paulo, no bairro Santo Antônio, em Divinópolis. Participe você também, uai, e traz seus familiares e amigos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje com a psicóloga Denise Silveira Leão falando sobre autoestima, um tema tão bacana. Denise, antes do intervalo a gente falava a respeito das pessoas que têm baixa autoestima ou alta autoestima e das pessoas que estão passando por dificuldades, e eu imagino que todo mundo que está num momento de tristeza quer ter alguma ajuda, quer descobrir formas de passar por aquilo de maneira mais tranquila, quer ficar feliz, né, ainda com tantos problemas. Tem alguma maneira, algum exercício, alguma forma de trabalhar a autoestima para que ela se eleve? É assim simples ou, na verdade, como dizem grosseiramente, o buraco é mais embaixo? Seria muito simples se a gente fosse, se os seres humanos fossem mais simples com eles mesmos, né? Se entendesse melhor. Mas uma das primeiras coisas que a gente faz, que a gente sempre orienta, né, principalmente em terapia, é que a pessoa saiba olhar para trás. Quem eu sou? Primeira pergunta e a primeira resposta que se tem que fazer. Quem eu sou? Porque muitas vezes a gente acredita assim, apareceu do nada. Não, isso foi construído há algum tempo atrás e não se refez. Então, que história eu tive, como eu passava por determinadas situações. Por exemplo, morreu alguém na minha família, ou eu enfrentei uma situação difícil de perda ou de mudança, como foram as minhas reações? Onde eu busquei ajuda, se eu não dei conta de determinada coisa, ou se realmente eu dei conta sozinha. Então, essa avaliação de si mesmo é importante fazer o tempo inteiro. A gente sabe de quais são as nossas capacidades, e muitas vezes a gente não sabe de quanto elas são grandes, de quanto a gente é capaz de enfrentar as coisas, e principalmente as grandes coisas da vida, né? As grandes perdas, as grandes mudanças. E essa
a fórmula mágica, que seria muito fácil, né? Seria muito fácil, porém não é tão fácil assim. As pessoas parecem que têm medo, né? Elas têm receio de se descobrirem. Não tem que ter medo, não tem. Você é dono de si mesmo. Iguais, né? Todo mundo vivencia os mesmos problemas, né? Assim. Claro, você tem medo, tem culpa, tem rancor, tem mágoa, tem alegria, tem tristeza, da mesma forma que eu tenho, né? Mas a sua forma de reagir diante da situação não é a mesma que a minha. É um grande erro de todo ser humano que realmente provocam as baixas autoestimas, é você se comparar ao outro. É viver em função do outro. Olha, eu quero ter o cabelo da Adriane Galisteu. O louro dela é o mais bonito do Brasil. Porém, o meu cabelo não puxa aquele tom. Gente, eu quero ter o nariz da Xuxa. Quantas vezes eu já escutei isso na minha vida? Eu quero ter o nariz da Xuxa. Oh, meu Deus, não cabe no seu rosto o nariz da Xuxa. Né? São coisas que a gente tem que começar a entender o que cabe em mim. Né? O que pertence, o que me pertence, né? O que eu consigo administrar, o que cabe aqui. É o que uma das coisas da autoestima é que os pais nomeiam para os filhos, né, certas habilidades, porém, essas habilidades elas têm que ser nomeadas dentro de uma realidade. Não, filho, você não é gordinho, não. O espelho é que está te detonando. Não. Né? Não é jogar no outro a situação que é real, existe uma realidade. Essa realidade tem que ser enfrentada de uma forma natural, principalmente positiva, porque assim as coisas são construídas e a gente pode fazer uma mudança de estima. E, né, para vocês que estão em casa, para mim não é novidade, mas eu adoro. A Denise até trouxe aqui um livro. Eu vou pedir para ela contar essa historinha, porque a interpretação acho que conta e soma e faz toda a diferença. Mas, resumindo, a história fala de que todos nós somos iguais, né? A gente tem os mesmos problemas, a gente pode ter os mesmos problemas, né? Eu sempre brinco, a gente nunca... Brinco assim, é brincadeira séria. Por exemplo, com o câncer, a gente nunca imagina que vai acontecer dentro da nossa casa, mas pode acontecer. Acontece, né? Porque todos nós somos iguais. A gente nunca imagina que em um momento ou outro a gente vai ficar triste e vai precisar de ajuda, mas pode acontecer, acontece, né? Então, fazendo uma brincadeira com essa questão de que nós somos todos farinha do mesmo saco, como dizem por aí, né? Eu queria pedir para que você mostrasse, né? E falasse um pouquinho sobre essa história, que eu acho que é tão relevante, tão bacana. A gente tem usado na verdade, eu busco sempre simplificar a forma do ser humano de se entender. Né? E nada melhor do que a palavra da criança, né? O universo infantil é um universo muito simples, é muito simples de se entender. A criança é muito autêntica, né? Então, um dos recursos que a gente traz para os grupos, para as oficinas que a gente promove, são esses livrinhos infantis. Então, esse foi um grande presente para nós, que encaixou exatamente num dos programas que a Conta está fazendo, né, desenvolvendo, que até as princesas soltam um pum. Né? E é bonitinho demais que a criança, ela chega da escola com uma grande dúvida, né, que os menininhos da sala estavam falando que as princesas soltavam pum. A primeira princesa, eu acredito que é a Cinderela. A Cinderela. A gente pode mostrar, até a gente tem umas imagens, a gente passa elas enquanto a gente vai conversando. E aí ela pergunta pro papai, com muita delicadeza... Você quer mostrar pro pessoal de casa? De repente a capa, uma parte dele. Que aí ela o pessoal chama conhece. Laura. Muita gente deve conhecer esse livro. É muito bacana. E o pai dela, com muita delicadeza, ele mostra pra ela, olha, as princesas são princesas, mas como todo ser humano, elas só dão pum. Né? Elas disfarçam, elas dão elas disfarçam mesmo, né? A história gira em torno disso. Elas disfarçam, elas manobram esse defeito, mas elas vivem como princesas, são princesas da mesma forma. E nada melhor do que a gente se entender como princesa, né? E príncipes, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos. Somos todos príncipes e princesas, todos temos qualidades. Todos temos possibilidades e capacidades. É só explorar, é só deixar vir, né? E filtrar aquilo que é ruim, guarda para você. Guarda num segredo, num grande livro, fechado a 7 chaves. E não conta para ninguém que esse segredo existe, né? Com certeza. E o bacana da história, a simplicidade, quem não conhece, vale a pena, gente. É um livro muito bacana. Ele fala assim, de cada uma das princesas. Vamos ver se a gente acha. Nosso tempo está praticamente terminando, mas vamos ver se a gente consegue separar só um trechinho de alguma das
das princesas. Das princesas, assim, é igual a Denise explicou, né? Que a criança chegou em casa com uma dúvida, né? Que um amiguinho falou, pai, mas as princesas também soltam pum? E aí ele foi na sua biblioteca mágica, né? No começo tem toda uma história. E aí ele pegou o livro, O Segredo das Princesas, né? A Branca de Neve é uma das princesas que soltava pum. Inclusive, quando a comida dos anões, né, era comida forte, cheia de gordura, eles gostavam muito de repolho, torresmo. E quando a madrasta chegou com a maçã para a Branca de Neve, rapidinho ela relaxou e soltou, né? Os dragões, olha eu, os anões, os anões rapidinho puseram ela dentro da caixinha de vidro, né, da caixa de vidro e trancaram ela lá, porque estava o fedor estava horrendo. E aí o livro revelou que naquele dia o príncipe estava gripado, então ele não conseguiu sentir o fedor. E se não fosse isso, a Branca de Neve estava morta uma hora dessa. Então, assim, são exemplos muito gostosos para a gente poder colocar em prática no dia a dia da gente. Não quer dizer que vai todo mundo sumir, eu vou pôr isso no meio, fazer um punzinho no meio de todo mundo. Não, de jeito nenhum. Guarda o segredo para você e continua sendo princesa e príncipe. Isso que ela falou é o que é o mais bacana de tudo. Continuam sendo princesas e príncipes. Porque a gente pensa que, por um momento, está fazendo quimioterapia, cai os cabelos, ou pensa que teve alguma, por exemplo, retirou a mama, alguma coisa assim, e que deixou de ser princesa, ou, por outro lado, deixou de ser príncipe, né? Acho que tudo parte da forma com que nós percebemos, ou melhor, né, da forma como que nós nos percebemos, né, porque o príncipe que está dentro de nós, né, eu estou tomando suas palavras, gente, claro. Me corrija, por favor. Mas se a criança, né, que estiver dentro da gente, ela for mais forte, ela for mais presente, não tem nada externo, não tem nada diferente que altere esse estado de espírito, né? Isso é verdade, é a mais pura verdade. Na quimioterapia, na rádio, nas perdas de órgãos, essas coisas são essenciais. Resgatar quando não dá para fazer sozinho, resgatar com a ajuda de alguém, do familiar, e aceitar esse resgate, não tem vergonha nisso. Né? Nós todos, igual você falou aquela hora, todo mundo pode passar por isso, nós somos todos humanos, todos balaios, jabuticabas do mesmo balaio, farinhas do mesmo saco, né? Todos temos todas as características que um e o outro tem. E nesses momentos é que a gente tem que se alertar. Opa, distorce aqui, abre lá, que vai aparecer uma qualidade, que vai aparecer uma forcinha lá do fundinho que vai te tirar desse lugar. Com certeza. Bom, o nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas faça o convite, leiam esse livro, essa historinha tem na internet, tem em bibliotecas, né? Assim como a gente conseguiu esse exemplar, mas o segredo da vida é esse, é viver feliz, e se a felicidade não vem, procura. Lá no fundinho, distorce, né? Destampa lá que em algum lugar a gente encontra. Denise, muito obrigado pela sua participação. E vocês que estão em casa, é aquele abraço de sempre, né? Semana que vem estamos aqui com mais saúde novinho. Tchau, até mais. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste CAPI e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Oi, gente bonita, tudo bem? Nós tá aqui por modo de convidar vocês pro festão tradicional e bom demais da conta. É o Sexta Raiada na Gerarda Tita, gente. Totalmente beneficente para contra o câncer pela vida. 16 de julho, na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, no bairro Santo Antônio, em Divinópolis. Participe você também, uai, e traz seus familiares e amigos.